Recebo aqui na Acústica FM o prefeito municipal, Abner Dilma, juntamente com o secretário Rafael Moura, para bater um papo nesta manhã. Prefeito Abner Dilma, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Bom dia aqui ao Rafael que me acompanha, secretário. Também aqui o Diegão, o Tarso. De forma especial a toda a Rádio Acústica, sempre nos abre as portas para a gente poder conversar com a nossa comunidade da cidade, do interior. A todos que estão nos ouvindo. Fico muito feliz de poder estar aqui novamente, Fábio, conversando e passando um pouquinho aí dos nossos primeiros 100 dias de governo. Rapaz, tenho falado com alguns prefeitos aí na volta, da volta dos dias aí, e é um negócio interessante, né? Porque tem muito prefeito que nunca tinha assumido o cargo, outros, no teu caso, era vice, outro já participou como vereador ou foi prefeito no passado, né? Mas as coisas vão se adequando, vão se mudando de acordo com o que vai se aprontando pela frente, né? E eu queria fazer a primeira pergunta para você, Abner. Como é que tem sido os 100 dias agora com a caneta na mão para decidir as coisas da prefeitura? Bom, Fábio, bem como tu colocou, tem muitos prefeitos aqui. A região teve querendo ou não, uma renovação, eu digo, né? Uma troca natural de gestores. E claro que muitos ali entram já pegaram assim numa transição difícil, né? E tiveram que ali assumir. Eu tenho certeza que para eles tem sido também um desafio muito grande. Para nós, claro, facilitou, né? Já estava com o seu Ivo e a gente veio, né, trabalhando. Então, quando tu assume, tu tem aquela tranquilidade no sentido de ter já um norte, né, para onde nós temos que dar seguimento com o governo. Mas claro que a responsabilidade ela aumenta, né? Porque também ali é o peso, né, da tua assinatura, do teu CPF, né, que está respondendo sobre tudo que tu for fazer. Eu sei que assim, umas coisas que a gente tem muito cuidado. Nós estamos falando de pessoas que foram criadas em ambiente familiar, de empresas, as coisas. Muitas vezes há discordância. Aqui mesmo na rádio tem dias que a gente fecha a porta para discutir uns assuntos que não há concordância disso. Mas a gente tem que sempre pensar o seguinte: bom, daqui a pouco a minha forma de ver um determinado assunto é diferente da pessoa que está comigo, né? Do colega meu de bancada aqui no programa. Então é interessante isso, né? Mas o que se tem que ter em mente é o seguinte: nós temos que tentar implementar uma marca. A marca agora é Abner de cabeça, né? Exatamente, né? A gente tem sempre tem um alinhamento, né? Eu colocava já, o que é o nosso norte de governo? A gente tem, né, muito forte a questão de infraestrutura, que é uma marca, né, de uma gestão que a gente vem, né, dando esse segmento. E claro que nisso aí a gente traz os nossos traços, né? O que o Abner também pode trazer de traço para essa gestão, o Luciano. E aí a gente começa também, neste processo, também, né, a agregar aos nossos traços do governo. E eu tenho, e posso dizer assim que do grupo também está também tendo esse entendimento, né, de forma, claro que muitas vezes a gente tem pontos que muitas vezes pode se criar desconfortos, mas eu acredito que no teor, quando o assunto se conclui, se identifica, não, realmente é um modelo que ele pratica, que eu faço. O meu modelo de gestão muitas vezes tem, eu trabalho dessa forma, eu respondo, atendo dessa maneira aqui. Então a gente vai dando, né, o nosso modelo de governo, né, para a gestão. Mas eu tenho acho que acima de tudo, colocado pontos que a gente também não conseguiu fazer nesses últimos anos também, porque se o prefeito Ivo tivesse dado seguimento, ele também tinha olhares, agora eu vou mexer aqui, agora eu vou solucionar problemas ali. Então a gente tem essa possibilidade de chegar também, né, nesses pontos que a gente achou, aqui dá para melhorar. E assim nos facilita também para avançar em muitos temas. Algo que eu fiz muito já no início da gestão era problemas internos de setores que a gente precisava da agilidade no processo, que a gente precisava também mexer para poder, né, ter fluxo à prefeitura. E a gente começou também, alteramos gente aqui, colocamos ali, mas no sentido realmente que já era pontos que nós identificávamos, né? Não quer dizer que está errado o que estava antes, Não. mas é um ponto de vista, eu olho de um jeito, né? E eu vejo o prefeito Melo em Porto Alegre, né, que foi reeleito e pegou de novo uma tromba d'água em Porto Alegre, e aí não tem o que dizer, né? Pô, é a minha administração, eu contratei, fica complicado. Mas houve um alinhamento, assim, de algumas coisas que foram acontecendo em Camaquã, como tu disseste. Foi em projetos, foi indo, foi avançando.
Financeiramente, a Prefeitura de Camaquã teve a transição tranquila, né? Não houve problema de desencaixe financeiro, essas coisas. Então, dá-se início. Deixa eu só dar um bom dia para o Rafael aqui. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, prefeito Abner, aqui o Diego, o Tarso. Fábio, é uma alegria estar de volta aqui com vocês, conversando com a comunidade, né? E acompanhando aqui o prefeito Abner aqui. Concordo, sou testemunha aqui da fala do prefeito, né? A gente continua no mesmo ritmo, né? Então, com ênfases, talvez, melhoradas, revistas, né? Mas com o mesmo entusiasmo, né? Então, a equipe está trabalhando muito e sendo muito cobrada, né? Algumas coisas, assim, eu queria perguntar para vocês. O que vocês conseguiram nesses 100 dias, que eu posso dizer assim, marca do novo governo? Eu tenho uma visão, e eu sempre dizia isso, né, Fábio? Nós tivemos muita dificuldade de chuvas, né, no último ano, né, principalmente na gestão. Né, estruturamos o nosso para poder atender o nosso interior em termos de cascalheira, né, de liberações que nós precisávamos, né, de estruturação como máquina, pontos que eram importantes, só que nós tivemos aí um ano muito difícil. Então nos deu possibilidade, e isso foi algo que eu iniciei a gestão já em janeiro aí, né, dando liberdade para o secretário, conversando com os servidores, né. Nós temos aí trabalhado diretamente assim no interior, aproveitando esse período, né, com a questão também dessa falta de chuva, e nos facilita a também fazer um serviço forte no interior. Então nós fizemos um trabalho muito forte, estamos fazendo, né, e mesmo ainda estamos aqui na captação também de locação de horas máquina na questão de caçambas, que também ainda é uma dificuldade para nós, mas estamos trabalhando em cima disso. Então nós conseguimos avançar muito, né? Fizemos aí, eu estava até tendo um dado bem importante aqui, isso e a gente também leva para a equipe isso aí, né? O secretário Sidney, toda a equipe do transporte, foram só em pontes reformadas, pontes novas no interior, foram 20 pontes nesses dias, feitas, e 14 reformadas. Então é um dado bem importante, porque a gente precisa dar condições, né, principalmente para o pessoal que está hoje trabalhando a produção na região da Várzea, que precisa desse deslocamento. Tenho que colocar aqui o secretário Coca também da infraestrutura, né, e nós fizemos esse trabalho, nós dividimos e pedimos um apoio para que o Coca também entrasse na região da Várzea, principalmente nesse período, são 30 dias agora, que é muito importante para a nossa produção que está saindo. Então, atacando borrachudo, atacando linhas ali, importante. Conseguimos então, e eu sempre digo, né, isso não o período nos permitiu a fazer um grande trabalho no interior. Claro, tem pontos, e agora mesmo nós já fizemos um mapeamento aonde deu problema com essa chuva, qual foram as lombas que nós tivemos dificuldade, para justamente a gente atacar estes pontos para que não venha a ter. Pode surgir novos lugares, é claro, isso aí faz parte, é natural, mas nós estamos aí trabalhando de forma final de semana, feriado, o pessoal pegou junto ali, fazendo um grande trabalho no interior. O Abner, o problema de... Não dá sempre para justificar o que é para trás, né? Mas tem que ser o para frente, né? E agora de manhã, por exemplo, um morador do Pasto Medina mandou um vídeo para nós nos reclamando. Aí eu procurei no Google, agora começa nos anos mais recentes, tu põe no Google e começa a perguntar. Vários pedidos do Pasto Medina há muitos anos. Aí eu vejo lá, o vereador pediu, é impressionante como a história vai mostrando, né? Prefeitura fez ponte nova, Passo Medina, começa a aparecer um monte de coisa. Mas são pequenas, diferente dessas estradas maiores, onde passa carreta e coisa, são estradas menores, mas passa caminhão, passa ônibus, isso. Como é que tem sido isso, paralelo com a várzea, para o interior? Bom, a gente tem aproveitado, né, conforme eu coloquei a questão do tempo, e nós temos entrado assim em regiões mesmo, e aproveitamos esse período do verão. Estamos abrindo aí muito, nós temos muito travessão que a gente conseguiu aproveitar esse momento para abrir, né, fazendo roçada, fazendo serviço de drenos já. E claro, né, eu tenho conversado até mesmo com nossos produtores, né, da área alta da cidade, da Serra, aqui, né, que a gente ainda precisa trabalhar, né, fortemente a questão, né, do cascalho. O cascalho nós temos hoje, cascalheiras importantes, cascalho... Estamos com material, então tem? Temos material. Hoje nós temos ainda uma dificuldade, não posso dizer que é voltada à logística na questão de caçambas. Então a gente está fazendo uma locação agora que nós tínhamos pelo consórcio, né, nós vamos conseguir 2 caçambas. As empresas estão tendo muita dificuldade também de fornecimento de horas máquinas de caçamba, porque tem demanda. O Estado hoje... tem empresas que nos atendiam aqui, que hoje estão aí para o lado da Serra, atendendo o próprio governo do Estado com a questão da reconstrução do Estado.
Então, hoje nós temos muita dificuldade, né? E claro que tem todo um trâmite legal, de licitação, de credenciamento, ou seja, através do consórcio, que tem que seguir esse rito. E desta forma a gente está com dificuldade realmente de contratar. O exemplo que nós pedimos já agora, nós queríamos 5 caçamba para locação. Nós conseguimos 2 por parte da empresa. Elas estão tentando, né? Eu pergunto assim, vale a pena alocar ou vale a pena comprar? A questão, isso era um tema até nos debates que nós tínhamos na eleição, e um desenho, hoje se identifica muito na questão de caçamba, ter alocação, sem dúvida, porque tu já vem ali, muitas vezes, até mesmo com a questão do motorista, tu vem ali pronto para o serviço, tem dado um grande resultado, porque uma caçamba para tu comprar, e não que a gente... e é bom de citar aqui, né, Fábio, porque a gente sempre pede, né, vai um deputado, é importante, se puder indicar um recurso ali para a compra de uma caçamba, Sim. que está identificado para isso, ou por meio de emenda de bancada, com certeza é importante. Mas agora, tu tirar um recurso, muitas vezes, vamos pegar uma caçamba aí, 700, 800 mil, para comprar uma caçamba, se tu trabalha, isso aí tu consegue trabalhar com 3, 4 caçambas o ano todo, aí, dando um resultado muito maior para o interior, até porque, a gente sempre, eu coloco, o equipamento que vem para a prefeitura, ele é um equipamento que muitas vezes tenha um período que não te dá manutenção de um ano de trabalho, mas depois ele começa a te dar manutenção, ele começa a ter um custo para ti. O equipamento não vai vender, a prefeitura não vai vender esse equipamento e trocar por um mais novo. Não, ela acaba indo, quando ficar sem uso, daqui a pouco vai para leilão. Fala em locar, a cada compra de um equipamento tem que alocar um motorista. Na locação, tu já vem um motorista junto. Vem o motorista, vem o seguro, então vem todo o conjunto, a manutenção. Tudo está dentro deste processo de locação. Então não dá para nós... Vamos dizer o seguinte, governo 2025, não dá para falar que nós não temos cascalheira. Não. Hoje nós temos aí... Temos material, Rafael. Estruturas em um grande lugar. Acho que o prefeito Abel colocou bem, a gente já tem então as cascaleiras, são pelo menos 3 em atividade hoje, né? Em pontos estratégicos. Em pontos estratégicos, bem delimitados, assim, as regiões boas, né? E eu acho que é uma nova forma de gestão, né, que o prefeito Abner está trazendo, né, porque a gente sabe que tem muitas áreas que necessitam de locação, né, veículos pequenos também é uma área que se mostra que tem vantajosidade, né, então veículos pequenos, caçambas, né, alguma mão de obra também para a Secretaria da Infraestrutura, tudo isso, eu acho que o terceirizado ele traz um fôlego maior para o município. É uma inovação. No mundo, a terceirização. Tem que só saber se vantagem econômica, financeira, essas coisas assim. Bom, então, cascalheira, temos aí a questão dos equipamentos que vocês estão comprando, patrolas, que é uma coisa que às vezes é caro, né? 1 milhão e pouco uma patrola. Como é que estamos aí hoje? Bom, nós conseguimos ainda no final do ano botar já a partir de janeiro em funcionamento, né? Isso é uma patrola que nós recebemos da bancada gaúcha, indicada pelo deputado Daniel. Ainda foi no final da gestão do prefeito Ivo, ele fez a entrega e nós conseguimos já botar em funcionamento este ano uma patrola importante. Então, se eu falar que nós precisamos de patrola, claro que a gente precisa, mas eu acredito que também, dentro dessa logística hoje, a nossa prioridade seria a caçamba. Tem maneiras, né, da gente poder ampliar o serviço, mas sim, nosso ainda entrave, se eu pudesse te dizer hoje, seria a questão de caçamba, mas a gente vai, de alguma forma, crescer, né, e trabalhar dentro disso aí. Um ponto que a gente também já não identificou, e aí vai aonde a análise, né, que a gente já teve locação também de patrola ali, né, de moto-niveladora, sim, que o resultado para nós, ainda a caçamba, né, o custo-benefício é melhor. Né, a patrola, se tu conseguir adquirir ainda, se torna viável. É mais viável. E hoje a gente tem um mercado mais aberto, né? Então a gente tinha aí, como tu tem em mente, né, 1 milhão, 1,5 milhão, uma patrol, né? Hoje tu tem equipamentos de 800 a 1,5 milhão, 1,7 milhão, né? Então eu acho que o mercado também dos equipamentos patrol, motorniveladora, modificou, né? Sabe, Rafael, falando com o prefeito, ele me alegando o seguinte, nós assumimos uma determinada prefeitura aqui na região e nós não conseguimos botar a máquina a funcionar porque já estava, quando ele assumiu em 1º de janeiro, há mais de 6 meses na oficina para arrumar. Exatamente. Então, às vezes o equipamento barato, ele acaba sendo uma dor de cabeça, porque depois vocês têm que fazer orçamento, fazer licitação para comprar peça, é difícil, né? E até o equipamento bom, né? Até as marcas mais consagradas para te fazer a manutenção também não é complicado. É complicado. Bom, a nossa estrada da Vila Aurora está funcionando? Está funcionando. Estamos aí já acompanhando o início do trabalho. Né? O pessoal já está fazendo, acho que a parte de drenagem. O Rafael pode me ajudar também nessa fala, que conhece como é que
funciona todo esse processo do início ao fim. Mas nós temos acompanhado, né? E claro, o pessoal trabalha dentro dos seus prazos, né? Todos reconhecem, mas tinha essa... acho que todo mundo estava ansioso, né? Para enxergar já essa movimentação. Eu vi que o pessoal fez toda a topografia, podemos dizer, né? Toda a sinalização dos níveis da estrada, e agora já começou a trabalhar a drenagem. E a gente está aí, né, com essa expectativa. O pessoal nos pergunta também assim, isso vai fechar tudo? Como é que vai funcionar? Então... Tá indo bem, Rafael, dentro da... Tá indo bem. Para quem está em casa, né, Fábio, uma grande construção, às vezes, é uma residência, né, é um imóvel comercial, né, são construções aí, né, de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, né, são grandes obras, né, para quem está em casa, vamos dizer assim. Essa é uma obra, então, de 8 milhões de reais, é atípico até para o município, né, prefeito? É um investimento, assim, ó, que Camaquã está de parabéns por fazer, né, no meu ponto de vista. E, então, é uma obra de grande porte. Então, só a mobilização dessa obra, ela já é mais pesada, né? Então, por exemplo, a parte topográfica que o prefeito Abner nos citou aqui, ó, né, teve que se achar um profissional na cidade, teve que se fazer o levantamento lá junto com o projetista, trazer esses dados, fazer a marcação georreferenciada, né? São pontos muito importantes para início de obra, para não errar, né? Sim. Então, a gente entende que melhor começar de uma forma correta do que fazer, às vezes, fogo de palha, né? E tu começar com obra errando. Qual é a expectativa de finalizar essa primeira etapa ali até o CTG? Ali, para mim, no meu ponto de vista, seria uma obra assim que vai levar 8, 9 meses, aí bem tranquilamente, né? Dezembro desse ano estaria concluída. Mas assim, ó, tudo depende da intempérie, né? Por exemplo, se a gente levar como base o ano passado, né, Fábio, a gente teve um ano assim, ó, muito atípico. A gente estava com a obra da Ayrton Senna em andamento, ela praticamente paralisou por muitos meses, né? Sim. Então toda essa logística, essa justificativa, na verdade, ela foi para o governo do estado. O governo do estado de pronto nos deu um ok, porque sofreram lá também com a intempérie, né? Então tudo depende da intempérie, né? Então a gente torce para que a gente consiga fazer o mais rápido possível, né? Sim. Mas também a gente tem a parte técnica que não pode ser atropelada, né? Tem que ser bem feito, né? Então hoje está iniciando limpeza, drenagem, a marcação topográfica, estão escolhendo o local. Estava até conversando com a UD, estava falando com o Daniel, que está de responsável, né? Porque vai ter uma convivência muito grande ali com a UD, né? Então, e a gente vai acompanhando toda essa parte técnica, né? Mas é uma obra bonita, parte ambiental está ok, contrato está ok, dinheiro na conta, né, prefeito? Então, vamos torcer que seja o mais rápido possível. Aqui está chegando alguns pedidos, aqui, Estrada dos Galpões me pediram, Passo do Medina. Eu vou encaminhando ao assessor Tarso aqui, prefeito, tá? Para nós. Ótimo, mas as perguntas estão vindo, eu estou tentando passar. A pergunta aqui do Diego traz o seguinte, sobre as entregas das novas casas que a prefeitura, nesse convênio das casas populares, 60 casas. Como é que está isso, hein? Bom, para as pessoas que possam entender, né? Está andando bem, né? A questão já da área, o pessoal, inclusive... A área está limpa ali, né? Isso, da infraestrutura estava fazendo ali a preparação também do espaço, onde será construído, né, essas moradias. Mas isso aí é um processo que também a gente trabalha junto ali com a própria justiça, né? Sim. Então tem ali uma questão de um TAC também de pessoas que também já, né? E quem são ali são pessoas que foram identificadas, que estão em área de risco. Então envolve toda uma questão de justiça, não é a moradia que a prefeitura tá ali fazendo a seleção, não. É já mais ou menos... Sim, mas a construção da casa é uma etapa. A entrega das casas para determinadas pessoas é outra etapa. A construção está encaminhada já, então em seguida nós já tínhamos travado ali a questão de energia, conseguimos isso, já... O projeto de energia, vamos dizer assim, o externo, né? O externo, então a CE Equatorial demorou um bom tempo, a gente veio readequando o processo, né? Sim. Então hoje ele está ok, a CE Equatorial nos deu um positivo, então com o positivo da CE, da Corsã, né? Do meio ambiente também, muito importante, né? Porque teve que ter remoção lá de certas árvores lá, né? Me falaram sobre isso, né? Então, eu acho que essa fase, vamos dizer assim, preliminar, assim, importantíssima, acho que aconteceu bem, né? E agora a gente está na fase aí de esperar a empresa chegar, né? Então, é uma empresa que foi licitada? Licitada. E eles têm previsão de início e fim, Rafael? Isso, a gente vem conversando com eles, né? Então, a parte licitatória ali, o jurídico, vem conversando com a empresa. Então, é um contrato que já está firmado. Essa empresa vem nos acompanhando e nós acompanhando eles. Então, eles estão terminando alguma obra aqui na região sul também, porque esse é o
o métier deles, né? Fazer as casas populares. E a gente viu que essa obra que eles estão finalizando e o início das obras aqui de Camaquã está dando certinho, né? Então a gente terminando essa parte agora de limpeza ali da infraestrutura, entregando, abrindo as ruas, né? A empresa já vai estar conosco aqui. Então a gente está numa expectativa aí de 30, 40, 50 dias, a empresa vai estar trabalhando no canteiro. Dá, boa. Bom, e previsão, só para ter uma ideia, quanto tempo leva para fazer essas 60 casas? A gente está numa previsão de 1 ano de contrato ali, né? Eu acho que depende muito aí também da intempérie, não tem nem que ver, né? A obra é obra. E ali não é uma obra só das casas, né? A gente tem a drenagem, a pavimentação, né? O esgoto, então toda a parte de infraestrutura também, né? Como foi feita aquela ligação de pavimento ali, do lado da onde vai ser construídas as casas, já tem a ligação pavimentada, né? Já tem a ligação pavimentada. Né? Isso já é bom, né? A ampliação do bairro, na verdade, isso aí. Bom, então falamos sobre a questão das casas, de duas das estradas, mas o pessoal está perguntando algumas coisas. Prefeito, sobre... aqui estão falando sobre calçamento, tá? Calçamento e ou asfaltamento, tá? Como é que está aí? Essa semana o Valério, inclusive, fez um questionamento, que iniciou o asfalto na Walter Quez e parou. Tem algum problema de equipamento, falta de dinheiro? O que houve ali? Não, nós temos aí um problema relacionado à questão do material, né? Acho que até o Rafael pode também explanar isso aí. A gente está até pressionando, né, a empresa que fornece também a material. Material, porque é listado também, né? Então estamos aí tentando, né, Rafael, fazer. E aí, Rafael, conta para nós aí. Nada é simples, né? Nada é tão simples a gente imagina. Nada é tão simples, né? Então, no ano passado a gente estava com o registro formalizado aqui em Eldorado, né? Então rodou muito bem, né? A potência, vamos dizer assim, de produção da empresa era muito boa, né? Então rodou muito bem. Finalizando o ano, o contrato se extinguiu, né, registro de preço, que foi refeito, né? Então outra empresa ganhou, que é a empresa de Canguçu, né? E a gente iniciou então essa tratativa com a empresa de Canguçu. Refizemos os projetos técnicos, então ali janeiro, fevereiro, ali o pessoal aguardando, a manutenção também estava ocorrendo, e a gente refazendo os projetos técnicos de pavimentação asfáltica com esse novo material. Então, iniciamos aí a pavimentação lá pela Major, pedido do prefeito Abner, e já com esse material novo, né? Mas o volume de entrega dessa nova pedreira é menor, né? E também a gente teve problema de qualidade, né? Então, a gente teve muita... por exemplo, assim, quando a gente compra o pó de pedra, ele tem que vir simplesmente pó de pedra. Então, ele vinha outros materiais que a gente tinha que peneirar. Então, na própria usina, a gente fazia esse processo. Mas aí aumenta custo? Aumenta custo, aumenta o risco, né? Então, tudo isso está sendo, ali o processo licitatório, jurídico, está enxergando isso. Então, a produção está encaminhando para a secretaria encaminha para a administração, e isso tudo está sendo conversado com a empresa, né? Então, a gente espera que dê tudo certo, a gente espera que a empresa alinhe, né? A empresa está proposta a alinhar isso, porque dificulta um contrato. Não, eu acho que proposta a alinhar, sim, com certeza, tá? São pessoas de boa índole, a pedreira é grande, né? Mas a gente tem um volume, quando a gente está usinando, a gente tem um volume que tem que ter uma constância, né? Então, é esse ajuste que a gente está fazendo com a empresa. E caso não dê certo, aí a gente volta para o processo licitatório e contrata outra empresa, né? Brabo que passa o período, né, prefeito? Nós temos 4 anos. E passou 3 meses, 4 meses com um problema engasgado. Tu sabe, Fábio, que tu imagina se a população, né, já fica ansiosa, tu imagina a gente que está à frente. Então, com certeza a gente iniciou, né, concluímos ali a Major também, que o pessoal também estava nessa ansiedade de ver a obra concluída, né? Era um compromisso nosso e a gente segue com todos os compromissos que nós também, né, caminhamos no período eleitoral, ali conversando, identificando onde eram os pontos. Então a gente estava ansioso para finalizar aquela obra, que já era demos um foco total. Sim. E nós iniciamos, né, de forma muito tranquila também a questão da Walter Quez, que também era um outro ponto que o pessoal também muito demandado. É uma maneira também, quando eu trago a questão da mobilidade urbana da cidade, a gente começar a ampliar também, né, as saídas, né, para a gente não pressionar a Cristóvão, a gente começa a aliviar com a questão da Walter Quez. Então são pontos que para nós é importante, né? Graças a Deus a gente tem hoje, e isso é importante destacar, nós temos aí o nosso orçamento organizado para isso. Isso é muito bom, né? Tivemos aí iniciar um governo, né, com saldo superávit positivo, isso aí nos dá tranquilidade também, né, e um orçamento da infraestrutura organizado para seguir com essas obras. Porém, claro, a gente acaba tendo esses
problemas no meio do caminho, né? Um exemplo foi uma peça, eu sempre digo para as pessoas uma peça dentro da usina que é específico, só que aí não é a gente ir lá comprar que nem da nossa casa, eu vou lá e compro ali, não. Tu passa por um processo, tem que explicar por que tu tem que comprar somente daquela fábrica ali, por que tu tem que ir por um processo de legibilidade, explicando que aquilo ali é o único que fornece aquele modelo de peça. Então, tudo é um processo, né, que a gente não consegue muitas vezes passar para as pessoas que estão em casa. As pessoas acabam identificando, tá parada 1 mês, 2 meses. E não é muitas vezes, né? E com certeza, por falta de vontade, mas sim de fazer com que o processo seja legal e ande no trâmite correto, porém dando da agilidade. Não é um cidadão no aeroporto abre a porta, diz ele que bateu na porta de emergência de uma aeronave, 2 horas e pouco, todo mundo teve que trocar de aeronave porque alguém mexeu numa palanca de uma janela. Imagina uma máquina onde todo mundo aqui em Camaquã tem ansiedade de que passe o asfalto na frente da casa, tranca a máquina. Aí dá problema. É o processo. Bom, e os calçamentos, Rafael? A nova máquina de pavimentação aí, como é que tá? Estamos com a máquina pronta. Pronta? Pronta. Então vamos lá, vamos abrir essa faixa de uma vez aí. A empresa que ganhou o nosso processo licitatório foi em São Paulo, né? Então ela produziu a máquina lá, está produzida. Então está sob o domínio da empresa, né? Tem até um termo técnico jurídico que a empresa está sob o domínio da máquina lá pronta. Fizemos a vistoria lá, então a gente teve o engenheiro Zé Adolfo, mais algum servidor que foi junto. Sim. E a gente está agora iniciando então nossa parte do piso do galpão industrial para ela, galpão industrial ao lado da usina de asfalto. Então a gente está iniciando aí, provavelmente semana que vem a gente está trabalhando em piso e parede, que é o ambiente onde essa máquina vai ficar, né? Ah, ela não está aqui ainda, mas... Isso, ela está em São Paulo. Então, para a gente não fazer, vamos dizer assim, trazer ela e descer ela no local e ter que levar para dentro do prédio, não. Nós vamos fazer o primeiro piso e as paredes e vamos trazer ela já instalar no local, né? Então, uma máquina de 1.040.000, né? Então, 1.040.000 tá sendo entregue para o município e a gente está numa ansiedade bem grande, porque o programa de parceria e o pessoal tá participando bastante. Eu ia te perguntar isso, porque a máquina... Vocês compraram a máquina, então ainda não está pronto onde vai entrar a máquina. Isso, exatamente. Teve até importante, tivemos um problema na licitação do piso, né? Que também a gente está no 6º ou 8º fornecedor da mesma licitação, ali, uma briga licitatória, vamos dizer assim. Isso é os entraves que a gente muitas vezes precisa, o pessoal participa, depois não forneceu o documento, não quis entrar pela questão do valor. Às vezes o empresário baixa demais o valor. Baixa demais o valor, aí ele, não quero. Só que isso aí, quando ele só participou e muitas vezes ele travou todo o processo de uma empresa que poderia ter até feito o piso. Então, temos essa dificuldade, foi por isso que até optamos por lá, né, fazer a vistoria da máquina. O pessoal foi a São Paulo justamente para verificar que a empresa também está ali, né, com o equipamento pronto para te entregar. E nós tivemos esse percalço ali na questão do piso, que é um piso também estratégico, né? Já com as esperas, tudo, tem toda uma modelagem ali para. Nós estamos aqui há 20 e poucos minutos falando sobre de obra, estrada, não entramos nem em outros lugares. O Pedro estava perguntando aqui para nós ir para o lado do final dessa parte, a primeira parte. Sobre a Ayrton Senna, eu sei que parece que agora deu uma deslanchada. A Ayrton Senna, o prefeito Abner está nos acompanhando, ela está tranquila. Então ela está ali na fase de base de brita graduada, né? Quando então, é que a prefeitura entra lá agora? Porque a prefeitura agora tem que botar um asfalto em cima. Isso, é uma decisão, na verdade, entre o município, o prefeito, né, a parte técnica e a empresa. Por quê? Então, quando a empresa chega na parte de base de brita graduada, que é a última camada antes do asfalto, ela deixa de colocar na sua totalidade aquela camada, então ela coloca ali 60% da camada. E quando o município for fazer o asfalto ali, ela complementa esses 20%, 30% da camada de base, pinta e nós podemos entrar, né? Hoje a gente está solucionando, vamos dizer assim, a questão da Dorval, né? Então a Dorval ali, ela teve um acréscimo de área a ser repavimentada muito grande, porque o projeto da Dorval tem mais de 2 anos, eu acho, né, prefeito? Mais de 2 anos, e muita safra passou por ali, né? Então os borrachudos aumentaram e tal. Então a gente fez uma reanálise junto com a Secretaria da Infraestrutura, e essa reanálise, com certeza, a empresa já teve com o prefeito Abner, vai ser aceita, e nós vamos trabalhar naquela área ali, na Dorval agora, né? Que é a nossa preocupação,
após aí a chegada da soja, né? Deixar então, passar toda essa logística, né? Certo. Certo, toda essa mas a Ayrton Senna, que está pronta para receber o asfalto, aí cabe à prefeitura resolver ela, pelo menos para nós ter uma ligação até lá pronta. Isso, Tu Fábio. não pode deixar a estrada sem fazer a cobertura inicial do asfalto. Não, senão degrada, né? na verdade, assim, ó, é uma decisão da empresa junto com o município, o momento de a gente chegar ali, né? Ok. Então, a estrada, ela pode ficar com aquela base de brita graduada e sendo usada, como está hoje, Ok. entendeu? Não temos nenhum prejuízo nisso, né? Tá, aqui a pergunta vem por telefone, lá para a nossa redação, sobre o calçadão em torno da Praça Donai Lopes, que está realmente também asfalto e o calçadão ali, que está muito. O asfalto está ruim e a previsão da obra ali, prefeito. Bom, ali nós também temos, né? Foi a mesma empresa que também ganhou na Vila Aurora, né? Seria a mesma empresa. Sim. Nós estamos conversando, até teve alguns pontos que a gente trouxe agora, né, para discussão junto com a SIC, que também esteve conosco, também empresários da rua, né, que foi pontos que a gente precisava ver relacionado à drenagem, até mesmo de ampliar a questão do calçadão, né, na área também do lado do comércio. Então nós estamos nessa conversa, tem alguns pontos ainda para a gente alterar, mas para a gente poder realmente, quando for feito, fazer um serviço ali de excelência. Então a drenagem foi um dos pontos que a gente está discutindo bastante. Já mexemos ali em partes ali, mas está sendo também... justamente para fazer a obra tem que melhorar a drenagem do entorno. Né? Tem Exatamente. isso que eu Bom, estou aqui com o Rafael, secretário Rafael do Planejamento, batendo um papo aqui. Eu estou recebendo muitas mensagens e estou encaminhando todas elas ao assessor, meu amigo Tarso aqui, que vai encaminhar isso ao prefeito secretário. Aqui estão a Natiele Maier falando sobre na Bandeirinha, estradas horríveis de barro, principalmente na frente da casa do Reinaldo Araújo. O ônibus Solar quase não subiu essa semana. Também houve acidente de caminhão e carro devido ao barro. Bom, já está encaminhado. Nós estamos aqui, um outro assunto que pintou para nós é sobre a regularização dos terrenos. Essa semana eu tive uma visita da dona Hilda aqui, que veio conhecer a acústica, tirou foto com a gente, tudo, e eu perguntei para ela sobre a regularização dos terrenos do Banhado do Meio e do São Pedro. Prefeito, o senhor pode me dar alguma informação? Como é que está isso, esse assunto? Inclusive vai ter uma reunião lá que estão convocando o pessoal para participar. Correto, Fábio. Isso ali é importante destacar que em parceria com a prefeitura hoje, né, todo esse processo, tem empresas também junto aos moradores, né, que aderiram, né, a esse programa de regularização, e a prefeitura também vem fazendo ali a sua parte, né. A São Pedro realmente tem algo ali mais específico, né, pela questão de demoras, de processo. A gente sempre tentou deixar o mais claro possível. Inclusive, conversei com moradores na semana passada, acho que foi, que estiveram na prefeitura, nós colocando, né, o passo a passo que a prefeitura, o processo, o que andou dentro da prefeitura, para ficar de forma bem transparente e clara. Perdão, pessoal, a prefeitura, vendo que isso é uma coisa burocrática demais, contratou empresas, e essas empresas, para agilizar o processo, é que estão trazendo e levando o material. Não, na verdade, é bom destacar que a empresa... ela é feita a parceria lá com o morador. Né? A gente com o morador. Com o morador. Inclusive, eu achei que a prefeitura... Banhado do Meio, a empresa até que está ali, é uma associação até de Santa Catarina que está fazendo também esse processo, é um outro, já não é a mesma da São Pedro. Né? Como lá na São Carlos, outros pontos da cidade. Então, são empresas que vão ali e fazem ali uma parceria, né, junto ao morador. O morador entra com valor também, né, claro, parcelado a empresa entra, e a prefeitura vem também aí fazendo a parte também do processo, né, burocrático, mas essa contratação é com o morador, com a empresa. Né? Então é importante destacar isso aí. A gente, claro, faz o trâmite se tornar o mais correto possível ali, né? E como é que está isso, assim, a questão burocrática, Rafael, sim, a questão, tá andando esse processo, tem ideia de terminar esse assunto logo? Não, eu acho que é um bom assunto, viu, Fábio? É um assunto que o município tem que fomentar cada vez mais, porque nós temos várias áreas com essa necessidade, né? Então, quando a gente fala em necessidade de infraestrutura, por exemplo, no Banhado do Meio, na São Pedro, esse processo de regularização, ele vem para isso. Ele vem para regularizar os lotes, ele vem para permitir que o município procure emendas e melhorar aquela infraestrutura, vem para regularizar uma situação que foi consolidada lá atrás. Sim, né? O erro foi iniciar.
Iniciados. O prefeito Abner colocou muito bem, ali são duas empresas, né? A do Banhado do Meio, que é a Associação Oeste Santa Catarina, tem um know-how, vamos dizer assim, de trabalho muito mais forte. Inclusive já fizeram entrega semana passada também de outros lotes também, né? Então já está acontecendo, aconteceu isso. Já está então sendo regularizado e entregue. Está sendo mais automatizado o processo. A outra empresa sim tem tido dificuldade. Dificuldade, mas também está em andamento, né? Bom, então vamos trocar de assunto para mim aproveitar vocês aqui. Eu quero voltar a um assunto sobre obra. O Fernando, ouvinte nosso, fala sobre fiscalização da prefeitura. E o que ele está falando aqui é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, não só sobre o assunto dele, mas sobre um assunto que eu vi semana passada aqui e eu acho que a gente poderia falar. Quando a prefeitura contrata um serviço, Rafael e Abner, tem tido fiscalização efetiva por parte da prefeitura no que está sendo entregue? Ele está falando sobre as casas que foram construídas na época lá no Jardim das Flores, que ele acompanhou essa obra lá, material assim, colocado de péssima qualidade, de palavras dele, tá? E que um ano depois a metade já estava podre e sendo já reformado. A segunda coisa é que calçamentos que estão sendo feitos em parceria com moradores, está sendo entregue um trabalho, e eu vou dizer assim, horrível, o bloqueto e a mão de obra e o serviço entregue em Camaquã. A prefeitura tem fiscalizado isso, Rafael? Olha, Fábio, de tom geral, né, a legislação está nos levando para esse lado, tá? Os contratos eles estão cada vez mais pessoalizados, a questão de fiscalização. Então a gente tem o prefeito como gestor principal, né? Sim. A gente tem o gestor da pasta, né, que é o principal, vamos dizer assim, sim, integrante, o chefe daquele gasto público, né? E a gente tem o fiscal do contrato. Então, o município sempre procura colocar pessoas que tenham a ver com o assunto. Então, o servidor ele tem que ter uma capacidade analítica, vamos dizer assim, porque são vários, né? Então, a gente tem desde as contratações técnicas de serviços intelectuais até obras, sim, né? Mas eu vejo o seguinte, então, tu tem o know-how, eu digo tu porque tu é um engenheiro já de baita experiência, e vocês fizeram um trabalho de fabricação de bloquetos de excelente qualidade que foram colocados em Camaquã. E tu vê na quadra seguinte um bloqueto horroroso, que praticamente não tem nada de nada, ele parece ser um bloqueto de concreto, mas se esfarela na mão. Quem fiscaliza a qualidade desse material? Porque não é a prefeitura que está dando, o morador está dando a metade desse dinheiro. Das obras em parceria, sim. Quem garante que esse produto está sendo colocado? Vamos dizer assim, todo o produto que é colocado na pista, ele tem a sua fiscalização, certo? Mas, por mais bonito ou feio que seja, vamos dizer assim, a análise que o morador sempre faz é um bloqueto liso contra um bloqueto que tem uma aparência ruim, né? Não é exatamente dessa forma que se faz a análise, né? Sim. E sim da resistência, do material que é utilizado, do tipo de cimento, entendeu? Então, às vezes, o concreto, na verdade, ele é dessa forma, né? Então, muitas vezes, aquele concreto que a gente olha, vamos dizer assim, em casa, né? Que o pedreiro faz e fica exatamente lisinho, bonito, entendeu? Ele não pode ser o melhor concreto, porque normalmente ele tem uma quantidade de água maior, e essa quantidade de água maior leva para beleza, mas deixa o concreto mais poroso. Às vezes a aparência não não quer dizer a resistência, exatamente. Então, normalmente, no grosso modo, assim, ó, essa forma de ver rapidamente, ela acontece. Então, no município são dois tipos de bloco que o pessoal vê. O bloco terceirizado, então que vem de uma empresa da região da Serra, do município vizinho, que é comprado pelo município, comprado por uma terceirizada. Muitas vezes as empresas entregam porcaria no lugar do que vocês compraram. Exatamente. Então, todo esse processo aí, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? A Secretaria de Infraestrutura, a gente sabe que tem profissionais capacitados, mas é muito material. Nós estamos utilizando muito bloqueto. Então, por exemplo, assim, eu não sei dizer de cabeça qual o bloqueto, de que fábrica veio para a gente produzir a obra vamos dizer lá, do Núcleos Colorados, da Paulo Belchior da Costa. Eu não sei dizer de que fábrica veio, né? Então, são vários fornecedores, né? É que eu fico vendo aqui, ó. Vocês fizeram um calçamento bom aqui na Antero Salustiano, foi, né, Diego, na frente da creche. A prefeitura está sendo chamada lá para consertar uma coisa que foi feita, nem foi entregue ainda as calçadas, né? Mas o calçamento já está levantando.
Dizer, vocês estão fazendo um trabalho que era para ser da empresa, de entregar um trabalho bem feito. Isso é um problema, né? Aí- Porque aí tu é gasta um duas retrabalho, vezes. né? É um Dizer, mas retrabalho. Aí tu me justifica. Eu vou lá, eu tenho que refazer o trabalho feito por uma empresa terceirizada que ganhou a licitação e tu deixa de fazer um serviço para um outro serviço novo, né? Se a gente levar também no pé da letra, né, às vezes, a obra em si, ela já é muito trabalhosa, né? Por exemplo, Paulo Belchior, né? A Paulo Belchior a gente sabe que trocou de equipe ali 3 vezes. Não, né? ali nós Não, acompanhamos. Então, né, é lá. importante destacar, Fábio, que muitas vezes a prefeitura se obriga porque o morador não vai entender assim, notifiquei a empresa, né? Notifiquei a empresa, estou pedindo lá a reforma. Sim, exato. E aí passa um mês, 2 meses a empresa, né, possa notificar a segunda, terceira vez, e muitas vezes, pela ansiedade que o morador está ali, mas está aqui o meu problema aqui na frente. Então, muitas vezes a prefeitura vai lá, né, faz o serviço Sim. que realmente a empresa deveria fazer, mas claro, a gente faz a notificação igual, fizemos o serviço, mas muitas vezes são empresas que amanhecem no dia e né, não anoitecem no outro. Então, Tem um problema. tem todo esse processo. Muitas vezes, não é que a prefeitura está. É que muitas vezes nós nos obrigamos a fazer o serviço para que o morador não tenha, né, não fique mais prejudicado que já está. Vamos falar de obra aqui. Obra é muito legal, o pessoal participa, Rafael e o prefeito aqui. O Adalberto Imael aqui do Banhado do Colégio, falando sobre a ponte do Banhado do Colégio e a passagem no Valo, que estamos precisando do conserto conforme o vídeo abaixo. Ele mandou um vídeo. Ali no Banhado tem uma obra ali para ser concluída, né, para ser feita, né? Isso, tem uma obra que está andando, foi uma parceria ali que está com os arrozeiros, né, com o pessoal da região, ali, os produtores, junto com a UD. Ele E nós mandou uma fizemos imagem também aqui da uma feira. passagem à frente, né? Isso. Só que, claro, com a questão dessa água que veio, né, a gente sabia já que era uma passagem precária, podemos dizer assim, foi junto feito. O pessoal, inclusive, não era para passar veículos, né, menores, assim, que tem que se deslocar. Mas a passagem estava muito boa, inclusive o pessoal estava passando com cargas ali. Sim. Só que a gente sabia que, tendo uma questão de chuva, teria, sim, poderia ter esse rompimento aí por não aguentar, mas a gente vai ter que fazer, então, amenizar para que possa seguir Tá. a questão da nossa Eu produção. estou caminhando da assessoria aqui. Mas pra é não ganhar importante tempo aqui. nos passar que a gente vai... Sobre o asfalto, o prefeito já falou aqui, estamos com problema de material, de uma empresa nova, e em seguida provavelmente volta a funcionar, né? Volta a funcionar. É isso aí. Também aqui o Nilton fala sobre a Corsã mexeu, tá ruim. Como é que tá a relação Prefeitura-Corsã e Corsã a EGEA, hein? Como é que tá? Não, tu sabe que nós tivemos, Fábio, na semana passada uma reunião com eles e justamente eu Eles vieram aqui, inclusive, vou na rádio. colocar Foi boa a visita deles aqui. que tu tem um sentimento, tu sempre que aciona eles, estão vindo com o pessoal aqui. Um dos pontos que nós fomos conversar na semana passada era o fechamento, principalmente na área central, porque estava prejudicando o comércio, né? O espaço, a utilidade do espaço, tu tem algum tipo de problema que tem que ser analisado, se dá para resolver posterior ao horário do comércio, ou se tiver que resolver naquele momento, que é a água, e muitas vezes acontece isso, mas que o pessoal possa também utilizar o espaço né, mínimo possível, assim, para justamente não trancar. Então, demorar, né? Recompor, o que tinha um dos problemas que aconteceu até na parte central que o pessoal nos questionou? Trancaram toda a rua durante a tarde. Então, realmente, aí o comércio, no horário de almoço, tem restaurante, tem isso. Então, isso a gente conversou, o pessoal entendeu, né, muito bem, disse, não, nós vamos conversar, porque são empresas terceirizadas, vamos chamar para realmente trabalhar esses pontos aí, trabalhar fora do horário, isso que a gente conversou muito, vamos priorizar a parte central, se der para fazer conserto, como tem muitas vezes essa parte que faz depois a capa com asfalto, inclusive, também entramos no assunto daqui um pouco de nós, o município fornecer o asfalto, fazer esse alinhamento com a Corsã. E ajuda a faturar, né, prefeito? Que ajuda a ter renda também na nossa usina. E ele explicou por quê? Porque o asfalto hoje, que eles realizam, né, vem de fora, então muitas vezes tu tem que, como tem a questão da caloria, então tu tem que parar durante o dia, e aí acaba trancando para poder aproveitar prolongar. isso. A pergunta aqui da Eliane, ela pergunta sobre comprovantes dos rendimentos inativos. Por que está atrasado? Você sabe disso? É assunto novo ainda. Não? Eu acho que a questão até foi alterada, onde conversamos com o sindicato, que é relacionado ao sistema. Tá? Então o pessoal está ajustando já com a IPM. Justamente, acho que segunda-feira está normalizado. Então, ontem mesmo o sindicato foi um dos pontos no sistema, foi esse. Bom, o pessoal está perguntando aqui várias coisas. Eu estou encaminhando ao secretário, ao Tarso, que é assessor do prefeito, para todos os materiais que estou colocando aqui. O bairro São Luís, falamos do bairro São Pedro, bairro aqui do nosso... Deixa eu ver aqui, o Matheus já falou. O Matheus está falando também sobre a questão do trajeto de ônibus escolar lá no bairro São Luís, com problema. Quem mais aqui? O Levi participou, já mandei o material do Levi para frente.
sobre terrenos, o meu Rick lá do bairro Floresta. Prefeito, 100 dias, tu vê assim que nós falamos só de obra, né? Obra. O Diego perguntou para ti sobre 2 escolas aqui, a nossa escola aqui do bairro Jardim Viegas e a nossa escola lá do interior que está provisoriamente com container enquanto segue a obra. Como é que tá essas 2? Já estamos aí, né, com os projetos prontos, né, trabalhando já a licitação da reconstrução de todas das 2 escolas. Né, acreditamos, claro, que a parte ali envolve o João Goulart, será um processo mais rápido, porque, né, pela questão da reforma, né, para dar utilidade à escola, claro que ele também tem a quadra de esporte, mas eu vou falar mais na questão da sala, será um processo mais rápido. E o João Beck, nós temos ali, claro, um processo praticamente do zero, porque ficou apenas as paredes, podemos dizer, então tem toda uma estruturação, mas estamos aí trabalhando fortemente aí para o quanto antes ter também as escolas em funcionamento. Mas é o que te diz, a gente não consegue também escapar do processo legal, do trâmite, né, natural de licitação. Bom, Rafael, só para falar sobre as obras de parceria aqui, que eu acho que o pessoal está perguntando, o que nós temos pela frente aí para execução, assim, já nos próximos dias? Pois é, Fábio, a gente sempre traz, né, uma listinha do que já está formalizado, vamos dizer assim. Isso né? aí. Então é aquele grupo, né, que já pegou o seu carnê, formalizou seu pagamento, já atingiu 50% do pagamento, então já está em fase de obra, né? A Inácio Xavier Zambuja, então a gente está finalizando lá, faltam detalhes lá para chegar na Valterquez, né? A nossa próxima obra é na César Pantalhão, tá? Entre a Major João Meireles e Garibaldi. Depois a gente vai trabalhar na Dona Teresa Zambuja, entre a Patrício Vieira Rodrigues e Oswaldo Aranha, é nas proximidades da pracinha ali da CIS Brasil. Nos fundos da pracinha ali. Né? Depois a gente vai trabalhar na Cindina Inácio Dias, tá? Voltando à Olaria, né? Entre a José de Souza Castro e a Joaquim da Silva. Tá? São 2 quadras lá. Então a gente fez a terceira e agora a gente vai fazer mais 2 para ligar na José de Souza Castro. Então essas ruas aqui já estão formalizadas, né? As outras abaixo estão em pagamento. Tá. Então a gente tem aí... Nos próximos meses vai entrando outras ruas que vão se fechando esse ciclo. Isso, a gente deve ter aqui em torno de 6 ou 7 ruas em pagamento, umas 4 ou 5 ruas para executar, e aí vai chegar o prefeito Abner e vai nos dizer, ó, abre carnê para mais tantas ruas aí. Então o processo está andando. Inclusive né? a nossa pressa também na fábrica nova, né, dando tudo certo, é poder agilizar também esses calçamentos em parceria pela questão da produção. Nós vamos melhorar muito a nossa produção e qualidade e tudo que nós já tínhamos aqui conversado também. Coisa boa. Não, e o equipamento funcionando, né, prefeito? Ligou a máquina, aquilo vai sair muito bloqueado junto, né? Isso aí, então esse é o nosso caminho, é da agilidade, é um programa que deu certo, né, e realmente tem essa parceria do morador, né, a prefeitura tá ali junto nessa parceria, a gente quer deixar cada vez mais claro e também ter esse processo, né, para as pessoas poderem entender cada vez mais, porque os moradores também muitas vezes têm essa dificuldade na rua, tem muitos moradores chega num percentual ali, mas o fulano não está. Então, quanto mais claro se tornar isso aí, mais fácil para o pessoal aderir também a esse programa. Ó, lá em São Lourenço, o Everton Marins dizendo que está chovendo muito lá, viu? Meu amigo. O senhor sabe me dizer, prefeito e secretário Rafael, eu também tenho essa dúvida. O que vai acontecer entre a Coab e o bairro Getúlio Vargas, ali, aquele valo junto à BR-116? Não sei, Fábio, qual que é a dúvida, não entendi. Então, é que fizeram um desvio ali junto na Coab, foi feito um preenchimento e a rodovia está entrando na frente do bairro. Isso. Vai haver a rua lateral do bairro Coab até o bairro Getúlio Vargas? Olha, Fábio, nós como município, a gente na verdade não participa do processo em si, né, legalmente, né? Então a gente tem a construtora, a gente tem a fiscalizadora, que é a STE, e a gente tem também o nosso acompanhamento. Eu já fui, por exemplo, em reuniões em bairro, né, junto com a STE. Então ali existe uma previsão de rua lateral, né, que compreende desde a Coab, toda a Coab, toda a Olaria, né, e dobra lá no passinho. Então há previsão, então? Há uma previsão. É claro que a gente tem que procurar saber, vamos dizer assim, acompanhar a obra, né? Então a gente vê ali que o pessoal mexe, né? O pessoal está reclamando e tal. Mas a gente entende que é uma obra de grande complexidade, né? Agora eles estão trabalhando, eles estão focando principalmente nas elevadas, né? Então nos 2 trevos, que são obras grandes, de 250 metros de comprimento.
né? Mas a previsão existe. Então, esse desenho, por exemplo, Sim. que eu tenho do trabalho Sim, o deles, projeto que tu viste. toda a comunidade tem, né? Que é a rua lateral o que o pessoal da Coab. Coab está reclamando, essa semana o Valério foi lá, é justamente o seguinte, a empresa, para fazer o canteiro de obra, ela veio para cima das calçadas ali, teve interferências, inclusive, de esgoto e coisa. E essa empresa não volta para fazer essa retificação esse evento que ela fez. Uhum. Como se cobra da empresa? Ela está trabalhando no trecho, mas tem muita gente ali com problema de entrar carro. Tem um ali que não tem, o banheiro não está funcionando porque foi quebrado o esgoto. O ideal é o pessoal entender, né? Que Mas... é uma obra federal, Sim. DENIT, né? Certo. O DENIT paga... Fala para quem? Pois é, aí que tá. O DENIT paga uma empresa para ser os olhos dele. Seus olhos Quem é a a empresa? fiscalizadora, é a STE. Então a gente A sabe... STE que está ali na frente do Banco do Brasil. Frente do Banco do Brasil, exatamente. Certo. Então ali a gente tem um grupo de profissionais de todos os gabaritos, muito bons, né? Então ali seria um local para conversa, né? Porque a empresa, com certeza, ela é subordinada a essa fiscalizadora, né? Então é um local correto de se conversar. Tá. Não, é até interessante a gente saber o caminho, porque daqui a pouco, né, prefeito? Com certeza, né? Até para a gente... Reclama da prefeitura, a prefeitura tem que dizer, não é comigo, é com fulano. Acaba tendo esse processo, né? Isso aí realmente a gente também tem conversado, porque também tem problemas ali muitas vezes que é ocasionado pro município. Um exemplo é a Loureiro, que nós estamos avaliando a questão da água, são pontos que a gente também tem debatido com o DENIT, né? Não só a Loureiro, lá na Viegas também tem pontos que nós temos debatido, que é justamente o que está impactando em obras, né, da 116, a gente sabe que são importantes, mas também que geram impacto para dentro do município. Então, nós daqui a pouquinho vamos falar com o Vladimir Casa, que é o homem do DENIT aqui na metade sul do Rio Grande, vamos falar com ele sobre essas obras, as duas obras que têm a interferência agora sendo modificado, o trevo de acesso norte. E serve de atenção, né? Já vamos tentar falar com ele sobre esse assunto. Eu comento agora mesmo, outro ponto, que é a segurança agora, né? Agora vai ser fechado, acredito que está para ser fechado também a questão do trevo. Foi então, para ter esses contornos, então tem todo esse processo. Quem mora também pro lado da São Luís, São Pedro, Banhado do Meio, quem ainda tem que se deslocar ou atravessar a faixa que seja, cada vez mais que dobra a questão de segurança também. Então, tudo isso são preocupações que começam a ter, né, cada vez se tornar mais forte, porque a obra não é fácil, né? Tem todo esse transtorno. Prefeito Abner, muito obrigado pela presença aqui. A gente volta a falar qualquer dia desses. Obrigado pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, Fábio, né? Eu queria só para finalizar aqui, deixar algo importante, né? Hoje estamos fazendo o pagamento do Vale Alimentação, né, ao servidor, isso é importante, demos um aumento de mais R$100, então é R$700 ao servidor, né, público do município, e é bom destacar que, né, que o prefeito e secretários não tem Vale Alimentação, que tem essa confusão aí. Deu um ruído aí, rapaz. O pessoal fala, muitas vezes comenta, apenas servidores assim, e é importante a gente, né, tem esse pagamento, esse recurso circula no comércio também, isso aí, né, diretamente. Né, estamos trabalhando um Vale Alimentação também voltado ao Vale Feira. Está um processo bem avançado, o pessoal trabalhando muito, muito legal, isso vai fomentar a nossa agricultura familiar muito forte. Então nós estamos aí todo o processo para o quanto antes já poder encaminhar à Câmara de Vereadores esse novo modelo. Eu achei legal. E também, né, fazer, Fábio, a gente talvez vai ter oportunidade, mas dizer que no dia 19, né, nós temos aí o aniversário do nosso município. Então vai ter bastante atração, tem a questão do feriado, mas a gente está aí, né, com toda a festividade, o bolo, aquele tradicional bolo, né, são 161 anos da nossa cidade, e já fica o convite para estar na nossa praça aí, Zeca Neto, juntamente para nós comemorar aí mais um ano do nosso município. Muito